Olá, com a paz do Senhor Jesus, com a paz do nosso Messias, aquele que morreu por nós, que crendo nele, estaremos a cada dia mais firmes nesta caminhada, correto? Vamos lá. A igreja, prestem atenção, a igreja representada pelas igrejas é fraude. Repetindo, a igreja. Por que eu repito a igreja? Porque os líderes religiosos, eles têm uns costumes para defender as igrejas deles. Eles empurram a frase a igreja. Por quê? A igreja, que nós sabemos, é aquela que na cruz do Calvário Jesus congregou através de sua morte. Correto? Mas os líderes religiosos, para dar uma conotação de que as igrejas deles é a igreja, aí enganam muito bem, não é verdade? E nós vamos compreender muito bem a partir de agora. Você estará compreendendo, você estará vendo com seus próprios olhos. E quem sabe, talvez aprendendo um pouquinho como como discernir a mentira, como discernir, como separar o que é verdadeiro do falso, como entender essas coisas, porque já que quando a pessoa ela está dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, seja ela qual for, não importa a placa, não é verdade? Então quando ele está dentro, ele está rendido, ele se tornou um viciado, um dependente das pregações daquelas igrejas, correto? Ele não percebe, ele não percebe o quanto está sendo enganado. Então é preciso que ele, tendo uma oportunidade de, no mínimo, desconfiar, quem sabe ele possa dizer, deixa eu conhecer um pouquinho o meu pastor. Eu tenho 30, 40, 50 anos que eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou muçulmano, eu sou judeu. Eu queria entender mais o que diz, porque já que quando eles falam, eu ouço, mas não compreendo, eu sou levado a ceder e a viver o meio e mecanismo que eles preparam, que eles dão como Deus estar presente, Deus falando comigo, ou melhor dizer, aqui, esta igreja é Deus que está operando. E as pessoas não percebem, elas não aceitam que muitos na história da humanidade foram enganados, outros mortos, outros prejudicaram suas vidas, talvez por toda a sua vida foi prejudicada. E quem sabe eu tentando um pouquinho aqui, pensar junto com você, não é verdade? Então se eu tento pensar junto com você, talvez eu te faça pensar junto comigo. E você possa dizer, caramba, Paulo, eu nunca tinha percebido isso. E depois que eu entendi que devemos usar nossa cabeça, já que eu não sou cavalo, na verdade, já que eu não sou doido, já que eu não sou maluco, né? Não é isso? Já que eu não sou um bebezinho, uma criança, já que eu não sou um ser que não pensa, né? Não é isso? Então vamos lá. Você vai assistir agora comigo e vamos tentar discernir as palavras e as práticas de alguns deles. E aí você vai perceber que o sistema religioso, ele é uma coisa só, é uma organização mentirosa. E quando Jesus diz assim, sai dela, povo meu, Jesus está dizendo, sai desse contexto, sai dessa organização que querem parecer ser o que não são. Querem, lembra aquela carta que Jesus escreveu em Apocalipse? Querem ser judeus e não são. Então, esse sistema religioso tenta, de alguma maneira, levar você a imaginar que, ao fato de você ceder à doutrina e às práticas daquela igreja, você estar na igreja. Eu posso dizer uma coisa para você aqui. Você pode estar na igreja se você tão somente crer que Jesus, ele, único, é o mediador entre Deus e os homens. Então não adianta você colocar o teu pastor, o teu líder, como pregador, mediador, que fala, que Deus fala através dele. Esquece isso.
Lembre-se que as Escrituras nos garantem que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E se você não ouve a voz do Pai através do Filho, você vai ter que ser enganado através dos pregadores, correto? Preste atenção, vem aqui agora, vem comigo nesse vídeo. Vamos prestar juntos atenção, quem sabe você desperta. E quem sabe hoje é o dia que você será liberto, porque é assim que funciona. É assim, a verdade é algo que você não pode prender nem sucumbir. A verdade é algo que se você trancar ela aqui, ela brota ali. Então, se você deixar agora tão somente a tua consciência, que ela é legitimada por Deus, a agir, você vai pensar e dizer, se eu penso, por que não pensar agora, quando ouvir os meus pregadores? Por que eu não agora refletir? Em vez de deixar as palavras, as pregações deles te levar pelo lado da emoção, que você, também vou te explicar sobre isso. Você agora pense o teu raciocínio, noção, você vai ter noção das coisas. Você vai refletir sobre o que você ouve. Já pensou? Você entrar dentro da tua igreja e de uma hora para outra você dizer, peraí, eu penso, então logo eu existo. Assim diz um grande filósofo, não é isso? Aí você diz assim, se eu existo, eu posso pensar, e se o meu pregador, meu pastor, meu padre, meu pai de santo, o meu rabino, o meu mestre, o meu guru está pregando para mim, eu vou, de agora em diante, eu não vou deixar mais a emoção tomar meu corpo. Agora eu vou raciocinar, eu vou refletir para ver se procede da verdade ou da mentira o que ele diz. Vem agora, vem junto. Os líderes, eu oro para que o Senhor abençoe o bispo Edir Macedo, seus discípulos, seus bispos, a Igreja Universal do Reino de Deus. Abençoe a Assembleia de Deus, todos os líderes, o pastor Silas Malafaia, abençoe ele, Pai. Usa ele mais e mais, como o Senhor tem usado. Percebeu? Observe o cenário. Observe o que eles estão fazendo. Que muitas das vezes, quando você está dentro de uma igreja dessa, você fica tão cego e tão surdo, você fica sem entendimento, que você não percebe nada. Então, presta atenção de novo no que ele está fazendo, mas vamos pegar um pouquinho as palavras dele. Abençoe Edir Macedo. Abençoe Silas Malafaia, as igrejas de Silas Malafaia. Por quê? Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele entendeu que se criar um problema com essas outras irmãs evangélicas, eles com o poder de fogo que eles têm, e já provaram isso, eu tenho vídeos provando isso, tanto o poder de fogo de uma resposta dura a ele, que é a resposta do Silas Malafaia, quanto uma resposta dura do Edir Macedo, que tem um canal de televisão. Então nada melhor nessa hora do que as irmãs se entenderem. Todas essas artimanhas foi aprendida da mãe católica que gerou todas as igrejas evangélicas. Por isso que as igrejas evangélicas, o DNA dela é os mesmos da mãe. Elas tomaram do mesmo cálice da mãe católica. Por isso que as práticas de culto é a missa, a novena é as vigílias da igreja evangélica, só mudou o nome. A Eucaristia é a Santa Ceia da igreja evangélica. O pastor era o padre, inclusive, ainda no século XX, não se chamava ninguém de pastor. Até os evangélicos, os pastores evangélicos, o nome era padre, era chamado de padre, porque é a mesma coisa, padre, pastor, papa, a palavra significa pai. Então Jesus proibiu isso em Mateus, acho que vinha em Mateus 23, né? A ninguém na terra chamar de pai. Vê como eles conseguem, eles gostam, né? Que você chama o padre, o pastor. Então, em outras palavras, você dizendo o pai, correto? Viu como é fácil enganar as pessoas? Então vamos lá. Essa coisa de oro pela Assembleia, oro pela Universal, papo furado. É uma dando sustentabilidade à outra. Seria como hastes sustentando outra haste. O que quer dizer? O membro chateado da igreja mundial, ele vai desaguar nas outras igrejas se ele sair dali. E os que saírem das outras igrejas, da Universal e da Igreja Vitória em Cristo, da Renascer, da Maranata, da Deus Amor, vai para a Mundial ou Assembleia. Então, é um rodízio
de gente. Por isso que cada uma dessas igrejas usa a técnica do 10 aceitaram Jesus. Aí nos cultos, por exemplo, de domingo à noite, que é o grande dia do rodízio de evangélico, de crente, de católico e tudo mais, é assim. 10 aceitam Jesus numa igreja. Quando você vai ver, já são pessoas que creem no Senhor Jesus. Elas só são enganadas pelos líderes da qual igreja eles estão saindo, da igreja que eles estão entrando. Aí ficam 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. Se decepciona com aquela igreja, vai para outra igreja. Então, por isso que eles brigam entre si, como em família, né? Eles brigam entre si, mas eles não podem desprezar ou derrubar entre si. Então, é necessário que a Universal tem que existir, mas a Igreja Mundial tem que sustentar, senão, se a Mundial cair, a Universal também cai. Deu para entender? Se a Maranata e Assembleia de Deus, por exemplo, está aqui. Você sabe aquela coisa de caverna de índio? Põe um monte de estaca assim, aí depois cobre de palha, e se alguém for lá e pegar um fósforo e riscar, fica todo mundo... Dá pra ver todo mundo nu ali dentro? É mais ou menos isso. Então são cabanas de estaca, tipo casa de índio. Se aquelas estacas, esse lado aqui, lado direito, olha bem, cair, o lado esquerdo cai em cima. Então não, tem que dar sustentação. Uma mentira sustenta a outra. Olha, se o Edir Macedo tá aqui, o líder da Maranata tá aqui, o líder da Deus e Amor tá aqui, o líder da Mundial tá aqui, da Renascer tá aqui. Se essa banda aqui podre cair assim, tombar, essa outra banda podre também cai por cima. Deu pra entender? Então, é necessário que dentro desse contexto o orar por outras igrejas, é um recado para os membros. No subconsciente dos membros é dizendo para ele, olha, se você sair, você não precisa se libertar não, você não precisa agora crer em Jesus como teu único mediador e salvador não. Você vai para outra igreja, porque lá também, se eu tô orando por ela, porque ela é boa. É assim que o engano e a mentira, ela tomou forma nesses 2000 anos. 2000 anos. E Jesus está libertando essas pessoas. Vamos prestar atenção um pouquinho mais aqui? A tua serva e todos os teus servos aqui, e milhões deles do outro lado. E pedimos, consagra essas canetas, consagra esta água. E através desses elementos, ou deste objeto, também deste elemento que é a água. Eu pergunto para você. Essa prática de consagrar objeto, ela não está dentro do pacote da mentira? Que é o pacote da mentira, por exemplo, do você sair da tua casa, não crer que Deus habita na tua vida, e você ir buscar Deus dentro de uma denominação, de uma religião, uma igreja, correto? Uma denominação. E aí você vai para essas denominações, quando chega lá, escuta essas pregações que viram crenças, viram doutrinas e torna na tua vida você ser um dependente dessas doutrinas. Viciados nessas doutrinas. Tomando o lugar da verdade. Dá para entender? Não está dentro daquele pacote do tornar essas igrejas, templo, casa de Deus? Vamos lá. As escrituras dizem que Deus não habita em templos. E Jesus diz que Deus habita no seu coração, que eu estareis convosco todos os dias de vossas vidas. Aí você não acredita em Jesus, acredita que indo para essas igrejas você vai ter Jesus e Deus. Você não percebeu que você está sendo enganado? Você não percebeu que você trocou a verdade do Senhor Jesus que habita no teu coração pela verdade desses líderes religiosos que pregam que suas igrejas físicas são templos, casa de Deus? E quando chega lá, você se depara com essas doutrinas, essas crenças. Quando não é uma crença em cima de um objeto, é em cima de frases. E em cima de frases que se tornam-se ritos, você é obrigado a viver em cima ou dessas frases, ou desses ritos, ou dessas práticas físicas. Então você vai estar sendo enganado. Tudo isso é uma técnica de substituição. Substituir a verdade pela mentira, né? Inclusive é uma profecia sobre isso, né? Que essas coisas iriam de acontecer, se manifestar antes da vinda do filho da perdição. E já está aí. Essas práticas já são reais nas vossas vidas. E você ainda vai continuar trocando a verdade pela mentira? Continue observando. Anota aí que essa semana
muito importante, muito importante. Essa semana nós precisamos com urgência desse post. Honra esse ministério, essa obra. Inclusive eu sou feio. Ele diz, honra esse ministério e essa obra. Correto? Todas as igrejas têm esse mesmo argumento. Então essas orações, elas entram no subconsciente das pessoas. Eu já tratei isso em um vídeo atrás, que isso faz parte de um pacote de hipnotismo. Que quer dizer o seguinte, eu tiro uma informação que é uma informação verdadeira, que tem princípio, que é aquela que Jesus habita na sua vida, que você é a morada de Deus e que você não precisa ir buscar Deus para ter Deus. Então eles tiram essa informação verdadeira e implantam essas informações falsas, dando legalidade aos ministérios deles, substituindo o ministério de Jesus que opera na tua vida, tirando esse ministério de Jesus e implantando no subconsciente, chama-se o estado de indução, e induzindo a você a acreditar que aquele ministério dele é que é o verdadeiro. E quando ele diz assim, abençoa esta obra, substituindo no teu subconsciente a verdadeira obra. Qual é a obra verdadeira, Paulo? Aí perguntaram para Jesus, os discípulos perguntaram, mestre, o que devo fazer para realizar a obra de Deus? E Jesus disse, a obra de meu Pai é esta, que creia naquele que o Pai enviou. Então a obra de Jesus é você crer que Jesus é suficiente na tua vida, que Ele é quem Deus enviou para um verdadeiro ministério, para ministrar dentro da tua vida. Agora eles tiram essa verdade, que é você crer no Senhor Jesus, a verdadeira obra realizada na tua vida, que nessa obra de Jesus é que você vai crer que o verdadeiro culto, você não pode prestar a Deus um culto fisicamente ou dando coisas fisicamente a Deus. Na obra de Jesus, o verdadeiro culto é quando você oferta ao Pai em teu coração a morte e ressurreição de Jesus. Deus, quando Ele olha da eternidade para você, Ele vê que na tua vida, o verdadeiro culto você está entregando para o Pai, ofertando ao Pai, que é a tua intenção de que você crê que Jesus morreu por você, perdoou os teus pecados através do sangue derramado, você foi perdoado e você tem a vida eterna, correto? Esta é a obra verdadeira. Aí eles vão substituir isso pela informação de que a obra deles é essas orações, esses cultos, prática de cultos físicos, agradando Deus com dinheiro, agradando Deus com favores, agradando Deus com promessas, agradando Deus com voto, fazendo voto a Deus. É uma mentira bem contada e repetitiva no coração das pessoas, não entende? No subconsciente. Que coração? Vamos falar de subconsciente, torna-se o quê? Verdade. A técnica do hipnotismo é isso, é substituir uma informação por outra. Nessa outra informação, é onde entra o processo de indução. Então, eles estão induzindo a você imaginar que se você comprar uma caneta, se você ir lá na igreja orar, se você ir lá na igreja pagar um voto, fazer voto com Deus. Então, eles trocam a informação verdadeira pela falsa. E muitos são enganados por isso. Preste atenção. Elementos ou deste objeto, também deste elemento que é a água, todos sejam abençoados. A água está diante da televisão, do computador, do rádio. Meu Pai, você entendeu? Para que Deus abençoe a tua vida através desses elementos, da água, pé da televisão, do computador e dos objetos que é a caneta. Vamos lá. Você sabe que você está sendo enganado. Você sabe que esses objetos não podem substituir a Jesus em tua vida. Você sabe que a tua fé em Jesus, ela é suficiente para Deus estar contigo. Você não sabe disso? E não despertou que eles estão implantando outra coisa? Você põe uma água em cima de uma televisão, ou bebe uma água que eles oram, que é a água na igreja evangélica ungida, é a água benta da igreja católica. Por isso que eu disse para vocês que a mãe ensinou os truques às filhas e as filhas aprenderam. Só mudou os nomes. Padre virou pastor, o sacristão virou diácono,
A missa virou culto, a Eucaristia virou ceia, e a vigília, vamos lá, a novena católica virou vigília. Deu para entender mais ou menos? Então você pensa assim uma coisa, peraí, se Jesus está comigo, se Jesus disse assim, eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas, se Jesus diz assim, eis que buscai primeiro o reino de Deus, que está dentro de cada um de nós, o reino do Pai. Jesus disse isso, meu reino está dentro de vós, é só você crer nisso, você já se torna uma pessoa com porte para a vida eterna, correto? E Jesus disse assim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você percebeu que se você crê em Jesus, você não crê mais nessas bugigangas? Percebeu isso? Se você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, essas bugigangas não têm valor. Aí você põe a água na televisão, no outro dia tem que pôr de novo. Aí, Jesus diz assim, a água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Antes, lhes fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Você percebeu que essa água na televisão, você tem que colocar todo dia essa água? Você percebeu que a água que Jesus dá, que é a vida dele presente na sua vida, nunca mais terá sede? Mas se você for para a igreja receber pregação do padre, do pastor, do pai de santo, você tem que voltar várias vezes e você nunca vai saciar a sua sede? Você nunca percebeu isso? Você nunca atentou para isso? Pois é. Por isso é que o sai dela, povo meu, que Jesus deu lá no livro de Apocalipse, é sair dessa Babilônia, é sair desse sistema religioso. Porque esse sistema religioso, ele é uma coisa só. É dois discursos. É um discurso para os seguidores e um discurso entre eles, as lideranças. Elas se entendem bem. Elas subsistem muito bem, porque é uma escorando a outra por trás. Você não percebeu isso? Você não percebeu que nos dias de Jesus também foram assim? Mataram Jesus para manter o sistema religioso de pé? Que antes de Jesus mataram os apóstolos e os profetas, ou mataram os profetas para manter o sistema religioso de pé? Você não percebeu isso? Você não percebeu que pós a ida de Jesus, mataram os discípulos de Jesus para manter o sistema religioso de pé? Você ainda não entendeu que o sistema está vivo até hoje? Que é um caminho preparado para a vinda do anticristo, que quando o anticristo vier, ele vai precisar dessa besta religiosa, senão o anticristo não consegue reinar. O filho da perdição, o iníquo, o filho do pecado, para reinar vai precisar da besta. A besta é esse poder religioso organizado na terra, que basta esses líderes dizer vai e faz que os membros fazem. Vamos adorar? Os membros adoram. Vamos nos prostrar? Os membros prostram. Vamos nos ajoelhar? Os membros ajoelham. Vocês não perceberam que essas igrejas e religiões, elas são o caminho preparado para o filho da perdição? Porque quem vai dar sustentabilidade ao filho da perdição são as igrejas, são os líderes religiosos. Porque você só tem uma maneira de sofrer consequências. Se você adorar a Cristo sem mais nenhuma religião, sem nenhum homem entre Deus e você. Mas se você é dependente religioso, tudo que o líder religioso disser para você, você vai fazer. Você vai ceder. Porque dentro das pregações deles, vocês já cedem isso a eles. Você já segue as doutrinas deles. Vocês já tomam como verdade o que eles dizem. As práticas que eles levam vocês a praticarem para ter Deus, para receber favor de Deus, para sentir bem com Deus, para estar em suposta comunhão com Deus, é uma articulação, é uma orquestra que funciona em prol de domínio. Para que esse domínio? Você acha mesmo que quando o filho da iniquidade der a ordem para que todos adorem eles, você acha mesmo que esses líderes religiosos vão abrir mão do conforto de reinar sobre vocês? Da quantidade enorme de dinheiro que ganha dos dízimos e ofertas de vocês? Vocês acham mesmo que eles estariam pregando para vocês se não fossem os dízimos e ofertas de vocês? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que esse patrimônio religioso não é para manter gerações e gerações deles muito bem obrigado através do suor de vocês e usando falsamente o nome de Deus? Você acha que se hoje viesse uma ordem maior para essas igrejas receber
o filho da perdição em nome da verdade, é lógico, em nome de Deus, é lógico. Vocês acham que vocês não aceitariam? Vocês acham que porque a política e a economia deixa as igrejas numa boa e à vontade a pregarem o que quiserem em torno de dinheiro e poder? Vocês acham por quê que eles estão navegando em águas tranquilas? Eu vou dizer por quê para você. É porque essas igrejas, essas religiões vão ser usadas como base de sustentabilidade, de sustentação quando vier o filho da perdição. Porque os governos do mundo todo vai precisar das igrejas, dos líderes. E eu pergunto, acha que os líderes vai abrir mão das contas bancárias, de hotel 5 estrelas, de reinar sobre vocês? Vocês acham mesmo que eles vão abrir mão da formação e o luxo e a grandeza que eles mantêm, os filhos, os netos? Vocês acham mesmo que eles vão dizer não quando vier a ordem maior? Não se enganem com isso. Quando Jesus diz lá em Apocalipse, diz assim, vós querem ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, é isso que Jesus está dizendo, que é real até os dias de hoje. Que eles parecem, mas não são. Tentam parecer a verdade, mas não são. Por isso que ele substitui o Jesus verdadeiro, que tem princípios, pelo Jesus conivente com as mentiras, com as pregações mentirosas, com a ganância, com o dinheiro, com a ambição. Eles trocam o culto verdadeiro de Jesus na cruz pelos cultos fabricados pelos pastores, que eles aprendem e repetem, são repetitividade de cultos. Você não percebeu ainda essas coisas? É uma pena. Esse aqui é o vídeo 1 dessa série. Aguarde o vídeo 2 que você vai ver. Você vai compreender. Talvez será uma libertação para você. Porque milhares de pessoas já estão se libertando desse engano religioso. E eu espero que você também alcance essa libertação. Porque a verdade é liberta. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode até dizer, Paulo, quer dizer então que agora eu vou deixar de seguir o meu pastor para lhe seguir? Quem disse que eu tenho seguidores? Eu não ganho dinheiro de ninguém, não peço dinheiro para ninguém, não vivo do dinheiro de ninguém. Eu não dependo de ninguém para assistir meus vídeos. Eu sou livre. E quem ouve os vídeos e se liberta é livre para nunca mais ouvir os meus vídeos. Então não se engane. Eu recebi de graça também eu estou fazendo. Não tem essa, meu irmão. Eu só espero que você seja livre para ouvir todos e reter só o que é bom. E é isso que eu estou te dizendo agora. Observe, ouça os teus líderes, teu padre, teu pastor, teu pai de santo, teu rabino, teu mestre, teu guru, teu ancião. Ouça, mas ouça com entendimento para que vocês acordem e vocês possam dizer verdadeiramente, eu devo seguir unicamente a Cristo. E ele será de agora em diante o meu único mediador entre Deus e os homens. Não tenha outros mediadores. Por mais que preguem bonito, por mais que as suas pregações sejam bonitas, lhes façam chorar, não se deixe enganar. Porque o Espírito do Deus verdadeiro não se deixa enganar. Por mais que eles usem o nome do Espírito Santo, por mais que eles usem o nome do Deus, por mais que eles usem o nome do Senhor Jesus, eles são mestres da mentira, filhos do engano. E por isso não mede consequências para pôr em prática as suas crenças mentirosas. E eu espero que você siga unicamente ao Senhor Jesus, ao Messias, o Yahushua, o verdadeiro que deu a vida por você. Não há homem, não há outro igual. Não há outro, nem existe e jamais vai existir. Eu espero que você desperte e acorde desse sono. Com a paz do Eterno a todos.